Olá, crianças! Bom dia! Olhem só, a nossa aula de hoje, 20 de agosto, é de Geografia. Vamos entrar em um conteúdo bem interessante. Vamos dar início à nossa nova unidade. Essa semana nós estamos, como vocês perceberam nas nossas outras aulas, nós estamos introduzindo a nossa folha de apresentação de todas as unidades das nossas matérias, que é a quinta unidade. Não é isso? Então, não vai ser diferente hoje. Vamos fazer isso na matéria de Geografia. Vamos falar um pouquinho dessa nova quinta unidade. E o que é que vocês imaginam que venha por aí? Olhem aonde eu estou. Eu estou na Avenida Paulista, estou em São Paulo. Não, eu estou na Escola Sucesso. É só o plano de fundo para ilustrar para vocês a nossa próxima unidade que vem por aí, ok? Então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela? Olhem só, a nossa quinta unidade. O nome da nossa unidade se chama A Rua. Por si só já se diz muita coisa, não é verdade? Observem aqui que na folha de apresentação de vocês tem duas imagens. Uma com uma rua cheia de carros e muitas pessoas ao mesmo tempo, e outra só com algumas pessoinhas na rua, com uma rua toda em terra, que ela não é asfaltada. Observem também que essa imagem por cima, vocês podem observar ela bastante no nosso centro, não é isso? Quem já foi com o papai ou com a mamãe no centro de Macapá, já observou esta imagem que está aí em cima, essa primeira imagem aqui do livro de vocês. Sim, no centro de Macapá, quando nós vamos por lá, que tem pessoas por todos os lados, carros passando pelo meio das ruas, junto com a gente, e tudo isso em cima das ruas, tudo isso as intermediações das ruas, deu para entender? E essa imagem de baixo aqui já é uma imagem praticamente de interior. Isso, no interior, algumas comunidades não têm as ruas asfaltadas. Na verdade, até na nossa cidade nós não temos algumas ruas asfaltadas, mas é comum nós vermos isso nos ramais de interior, tá bom? Eu coloquei aqui ao lado para vocês outras imagens de ruas para vocês terem uma dimensão. Olha só a diferença de outras ruas. Aqui, como eu falei para vocês, toda em terra, ainda precisa passar por aquela fase ainda de construção da rua, de todas aquelas camadas que eles fazem até chegarmos no asfalto, não é isso? Aqui no meio nós temos a imagem de bloquete. Vocês já viram de bloquetes? São ruas feitas de bloquetes que são pequenos, como se fossem paralelepípedos, que vão colando na rua e vão se formando, ok? Deu para entender? E aqui embaixo mais nós temos uma outra dimensão de rua. Isso aqui é as margens do Rio Tietê, em São Paulo, também isso daqui. Olha a diferença, como tem várias ruas, uma no ladinho da outra. Porque também, gente, essa questão de ruas depende muito de cidade para cidade. Tem cidades que precisam de uma estrutura melhor de ruas, porque tem mais pessoas. Tem cidades que não, que apenas algumas coisas mais simples já resolvem aquela situação daquela cidade. Deu para entender? Lembrando que essa é a página de apresentação de vocês, que nós estamos comentando, ok? Podem colocar na outra página, por favor, que tem mais umas perguntinhas aqui para vocês. Observe que aqui tem outras ruas, como se fosse uma universidade, né? Aparentemente, de frente para o outro, olha aqui ao lado, no meio. E aqui nós temos as ruas que são praticamente só para ônibus, tá bom? Nós vamos falar um pouquinho sobre elas, já até coloquei para vocês aqui algumas imagens a respeito. Mas acompanhe comigo aqui, a leitura, por favor. Nesta unidade, você vai reconhecer e aprender um pouco mais sobre as vias de acesso, como são construídas, os profissionais que as constroem e as funções que nelas são desenvolvidas. Vamos começar? Observe atentamente os detalhes de cada imagem. Que tipo de comércio é possível identificar nas ruas que aparecem nas imagens? O que é que vocês acham? Nós acabamos falando no slide anterior, nesse slide anterior aqui, que tipo de comércio é esse aqui? Exatamente, é como se fosse o comércio no centro daqui da nossa cidade, quando nós vamos por lá, não é isso? As ruas são um pouco ou muito movimentadas? Vocês acham que as ruas são um pouco ou muito movimentadas? Qual a opinião de vocês em relação a isso? São muitas, né? São muito movimentadas, dependendo da região, como eu falei há pouco. O que você acha de ruas exclusivas para a circulação de ônibus? Aqui no nosso estado, nós não temos estas ruas para ônibus. Vocês observarem, nós não temos uma rua exclusiva apenas para os ônibus aqui na nossa cidade.
mas em outras cidades um pouquinho mais desenvolvidas, nós já vamos ter essa exclusividade. Quando vocês tiverem a oportunidade de ir a outra cidade, vocês observem isso, a exclusividade de ônibus que tem nas ruas lá, tá bom? Mas o que é que vocês acham em relação a isso? Isso é bom? É ruim? Qual é a opinião de vocês? Olhem só, essa via exclusiva para os ônibus foi criada para melhorar o trânsito, não é isso? Porque os ônibus são veículos grandes. Então, imaginem como seria toda essa mistura de veículos grandes com carros pequenos, com caminhões, tudo misturado em uma via só. Aí não teria condições, né? O trânsito ia ficar meio que muito complicado. Eu falo assim em relação a cidades maiores, cidades que têm a população bem maiores que uma do nosso estado. No nosso estado, os ônibus circulam livremente junto com os caminhões, às vezes tem um congestionamento ou outro, mas não é nada que se compare aos outros estados em relação ao desenvolvimento de uma cidade, em relação ao tamanho da cidade, ok? Você conhece outros tipos de ruas? Como elas são? Vocês conhecem alguns outros tipos de ruas, além de asfalto, além dessas de, como eu falei para vocês, que não foram asfaltadas de terra mesmo, e as de bloquetes, que são como se fossem paralelepípedos que eu falei para vocês. Vocês conhecem algumas outras? Só essas mesmo? Tudo bem, então. Mas esse nosso conteúdo agora, essa nossa quinta unidade, é falar um pouquinho mais sobre as ruas. Vou entender um pouquinho mais. Eu coloquei 3 imagens aqui para vocês observarem. Olha, olhando de cima. Olhem só quantas ruas tem aqui. Não é isso? Às vezes, quando nós estamos assim no jornal, aparece a imagem de cima, não é isso? Se vocês acompanham o jornal de vez em quando na casa de vocês com o papai, com a mamãe, então aparece às vezes a imagem de cima da nossa cidade. A nossa cidade também é assim, toda cortada por ruas. Aqui a imagem abaixo são pessoas construindo as ruas. Esses aqui, no caso, eles estão tapando buracos. Ok? E aqui embaixo é a via exclusiva para ônibus. Deu para entender? Essa via aqui que eu estou mostrando para vocês é só para ônibus. Ok? Então é isso, galera. Vocês vão procurar entender um pouquinho melhor como é que funciona, qual a importância das ruas para o desenvolvimento de uma cidade e qual é a importância dela para nós no nosso dia a dia, não é isso? Obrigado pela companhia de vocês. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais, só essa introduçãozinha em relação ao nosso conteúdo. Na próxima aula nós já vamos mergulhar mesmo diretamente nesse conteúdo inteiro, que é sobre as ruas, na matéria de geografia, ok? Então é isso. Tchau, tchau. Até a próxima aula.